Olá a todos, meu nome é Wilson Kleber, sou professor de Educação Física e este é o canal Guia Prático EF. Nessa videoaula nós vamos trazer a explicação da segunda semana do PET 3 de Educação Física. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e, por favor, também interaja conosco nos comentários, ok? Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Galera, nessa segunda semana, nós vamos estar falando sobre prevenção de acidentes no trânsito. Vou trazer um texto aqui falando sobre a campanha Maio Amarelo 2020, que tem como tema Perceba o risco, proteja a vida. E aí vai trazer algumas características, galera, relacionando aos acidentes que acontecem no trânsito. Vai trazer algumas características pedindo, e conscientizando as pessoas da importância de ter alguns cuidados para poder evitar alguns tipos de acidente e para estar evitando óbitos, Aqui, por exemplo, traz um gráfico que traz as internações hospitalares em 2010 a 2020, traz a questão dos motociclistas, pedestres e automóveis, aí a relação desses usuários, quase 50% aqui das pessoas que foram internadas de 2010 a 2020 estavam utilizando motos. 21% eram pedestres, ou seja, estavam nas vias e acabaram sendo atropelados, E 11% envolveram automóveis. Galera, depois desses gráficos aqui que falam sobre as internações e os óbitos que vocês devem estar analisando aí, juntamente com os textos que traz várias características, vários fatos relacionados a esses dados, vocês deverão realizar as seguintes atividades. Na primeira, a campanha Maio Amarelo busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção de acidentes do trânsito. A cada ano, o número de acidentes nas ruas das pequenas e grandes cidades tem aumentado significativamente, ocasionando alto custo com internações hospitalares e reabilitação, em casos mais graves, o afastamento do trabalho por danos e lesões permanentes. Diante disso, escreva sobre a importância das campanhas de prevenção de acidentes de trânsito. No seu ponto de vista, existem outras ações que podem ser realizadas para diminuir ou evitar acidentes de trânsito? Justifique sua resposta. Então aqui você deverá pensar qual outras formas de prevenção como essa da campanha pode estar sendo realizado para conscientizar essas pessoas, para conscientizar as pessoas que ali estão no trânsito, Pensar essa proteção, esse cuidado com a vida do outro. Quais outras ações que podem ser realizadas? Nessa atividade 2, galera, dando sequência à semana, vem falar que os números de mortes de jovens utilizando o uso de motos, a motocicleta, está crescendo absurdamente. De 2000 para 2020, um número muito grande de jovens que faleceram utilizando desse transporte. E aí acontece, traz algumas questões relacionadas ao uso da motocicleta, somente como pensar a motocicleta como o carro dos pobres, Às vezes é o que o texto traz, Então eles trazem que muitas das vezes o custo baixo de uma moto torna-se a via mais fácil de alguém, de um trabalhador como nós, de adquirir primeiro. Às vezes a gente adquire primeiro uma moto para depois conseguir um carro, quando a sua situação melhora um pouco mais. E aí utiliza muitas das vezes essa possibilidade de pensar a moto como transporte, e às vezes muitos jovens conseguem, às vezes com autorização inclusive dos pais, andar sem habilitação, e como a gente já falou, isso é errado, e aí pode estar vindo a provocar alguns acidentes. Às vezes não é nem por eles, mas também por outras pessoas que estão ali, e como está naquele meio do trânsito, pode estar vindo a minha óbito. Aqui traz dois gráficos. O primeiro gráfico traz sobre o número de óbitos em acidentes de trânsito por idades simples e categoria. Aqui traz aqui a questão
se a gente for analisar, do lado esquerdo aqui tem o número de vítimas. Esse número de vítimas é relacionado com essa linha de baixo aqui, com a idade das vítimas. Vem dizer o seguinte, nessa linha vermelha que nós estamos vendo, vai estar representando o número de jovens, né? A idade, no caso, a idade das vítimas que morreram utilizando motocicletas. Então essa linha vermelha é a relação da idade com o número de vítimas que utilizaram a motocicleta. Então, se a gente for analisar aqui, se a gente for pegar no gráfico, a gente percebe que quem estava andando teve o maior número de óbitos para aqueles que estavam de moto. E a idade que mais matou é nessa faixa de 15 a 20 anos. Vai ser, se a gente for pegar o ponto mais alto aqui, ultrapassa o número de 600 vítimas, 600 óbitos, nessa faixa de 15 a 20 anos. Então, para vocês verem como morrem jovens, né, nessa faixa de idade utilizando de motos. No gráfico 2, a tendência da mortalidade de pedestres, motociclistas e automobilistas para o ano de 2020. Aqui faz uma projeção, né, dessa mortalidade, ou seja, vem trazer aqui, por exemplo, uma relação de 2000 para 2020, que está nesse traço aqui abaixo, né, do gráfico, comparado com as taxas de óbito que está do lado esquerdo, né? Isso pensando a cada 100 mil óbitos, vem falar que houve uma crescida, né, de 2000 para 2020. Tá vendo essa linha vermelha aí, esse traço vermelho aí? Mais uma vez, é relacionado ao uso de motociclistas, né? Quem está utilizando moto aí, houve um crescimento. Em 2000 era de cerca de 2%, uma taxa de 2% de óbitos a cada 100 mil habitantes, 100 mil mortos no caso. E em 2020 chegou a 12%, então aumentou em 10% em questão de 20 anos. Então a gente percebe que o uso da motociclista, de motos, continua sendo um fator muito agravante nesse termo de óbitos, né, de acidentes dentro do trânsito. Vai ter também nas outras áreas, a gente for pensar aqui em 2020, essa linha amarela aí representa os pedestres. Então de 2000 para 2020 houve uma queda. Em 2000, quem morria mais eram os pedestres, ou seja, que estavam ali ao redor na via pública e acabava se envolvendo em alguns acidentes e vinha a óbito. Né? Com o passar do tempo, até a forma como se organizou, né, as prefeituras, as cidades, se começaram a organizar a sinalização do trânsito, favoreceu. E aí houve uma diminuição de 2000 para 2020, que passou de 8% para 3,7%. E os automóveis, né, os usuários de automóveis, houve também uma crescida, mas uma crescida menor se a gente for comparado com o de moto. Saiu de 4,9% para 7,2%, então aumentou 2,3% em questão de 20 anos, né? Diferentemente de moto, que aumentou 10%. Então, se a gente for analisar, cerca de 10%, se a gente for analisar, é muito um valor muito alto. Depois de verificar esses dados nos gráficos, galera, vocês deverão responder as questões. A era número 1. Após analisar o gráfico 1, responda: qual a idade média de vítimas fatais em acidentes causados por motociclistas? Aqui uma dica para vocês, como a gente já falou, né? E inclusive eu até dei a resposta, né? Motociclista é dessa linha vermelha, a amarela é de automóveis e a cinza é de pedestres. Então você vai analisar qual que é a idade com maior mortalidade, né, quando o usuário estava utilizando motocicleta. Na B, nos casos de acidentes com pedestres e automóveis, em qual faixa etária ocorre o maior número de acidentados? Letra C, na sua opinião, por qual motivo os jovens estão envolvidos no maior número de acidentes de trânsito? Será que os jovens hoje em dia querem mais liberdade, mas eles têm a liberdade, mas não é levado a pensar como pode ser utilizada essa liberdade? O que você acha? Tá? Inclusive pode até colocar nos comentários aí, para poder estar ajudando nessa discussão. D. Após os 40 anos, os números de óbitos apresentam uma queda.
Em sua opinião, qual o fator envolvido nesse declínio de acidentes? Né? Um dos fatos que eu coloco, né, em relação principalmente ao número de pedestres falecidos, né, que vieram a óbito, foi o fato do que? Foi a questão dessa organização, da melhor organização do trânsito, né? Essas tecnologias, inclusive, né, o semáforo em várias cidades foram colocados, né? Se a gente for pensar também os radares que foram colocados, querendo ou não, muitas das vezes a gente só tem consciência quando pega no bolso da gente, ou seja, eu não vou andar rápido não, porque senão eu vou ser punido, eu vou pagar multa. Infelizmente, a ação punitiva muitas das vezes é uma saída do Estado para poder estar conscientizando as pessoas. Número 2. Após a análise do gráfico 2, responda. Descreva o número de óbitos por 100 mil habitantes na década de 2000 por acidentes de pedestres, automóvel e motocicleta. Então você deverá analisar no ano de 2000 quais eram as taxas de acidentes, né? E assim como eu falei para vocês, considerando aqui essa legenda aqui da linha amarela ser pedestres, a vermelha motociclista e a cinza automóvel. B. Em 20 anos, houve um aumento considerável no número de óbitos por acidente de motocicleta. Descreva os valores, que foi o que eu falei para vocês. C. O número de acidentes com pedestres no ano de 2000 era de 8% por 100 mil habitantes. Já no ano de 2020, esse número reduziu para 3,7% por 100 mil habitantes. Pontue motivos para essa redução. Eu destaquei também alguns motivos que podem ter acontecido, tá bom? Letra D. A Lei 11.705, aprovada em 2008, ficou mais conhecida como Lei Seca, por reduzir a tolerância do nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. Essa seria a razão para que o índice dos acidentes fosse bem aproximado, tanto para pedestres quanto para veículos, no ano de 2008 e 2009? Justifique sua resposta. Você acha que os pedestres consumiam muita bebida alcoólica antes de dirigir, e aí, através dessa lei, houve uma diminuição? Tá? Se você concorda que essa foi um fator que ajudou para essa diminuição, comparada aos números de acidentes de 2008 e 2009, que você possa colocar, então, na resposta, tá bom? Na 3, pergunta: após a análise dos gráficos 1 e 2 e a leitura dos textos, descreva os possíveis motivos para o aumento do número de jovens vítimas de acidentes com motocicleta. Aqui, galera, inclusive, se a gente for analisar, já foi discutido, né? Aqui você vai trazer de uma forma bem resumida os fatores, né, para você, os motivos que levaram a ter esse aumento de mortos, né, os jovens, né, o número de óbitos por pessoas jovens, né? Você deve colocar aí quais são os motivos que você acredita ter interferido nessa relação. 4. Conforme a lei em nosso país, Código de Trânsito Brasileiro, qual a idade mínima para pilotar motocicleta e automóvel? Né? Para você sabe qual que é a idade? Creio que sim, né? Você deverá colocar a idade para poder estar andando de motocicleta ou de automóvel. 5. Pesquise e liste os equipamentos de proteção individual que são exigidos para que o motociclista possa pilotar com segurança. Então você deverá analisar aí quais que são os equipamentos que são cobrados, né? A gente sabe que o principal é o capacete. Você acredita que tem mais? Então analisa aí, pesquisa aí e verifica se tem outros equipamentos necessários. Né? Inclusive as vestimentas, né? A gente tem que analisar isso, né? Analisa aí e coloque como é que deve se portar de vestimenta o motociclista. 6. Na sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir o número de vítimas e acidentes com motociclistas? Você acha que há a possibilidade de estar tendo outras ações para estar diminuindo esse número de acidentes de motociclistas? O que você acredita que poderia ser feito? Além dessas leis que foram criadas, dessas mudanças no trânsito, o que poderia ser feito? Ok? Então você deixa na resposta. Então, galera, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!